3201-7720, o telespectador, ouvinte, internauta, participam conosco. Parabéns, Rafael, pelo jornal. Como faz falta um telejornal como esse. Ainda bem que agora em Goiás temos um. Só tem uma sugestão, acho que o telespectador deveria participar mais um pouco, como, por exemplo, fazer perguntas aos debatedores. Parabéns à TV Brasil Central. Maurício Júnior, obrigado e fique à vontade para fazer sua pergunta, a sua provocação, até as provocações a gente coloca aqui, né, de maneira clara para os nossos telespectadores, como essa. Dias atrás eu perguntei para o Martiniano Cavalcante se ele era comunista, com uma pergunta de um ouvinte, de um telespectador. Ele disse que sim. Perguntamos na sexta-feira para o Fabrício Rosa se ele era comunista, ele disse que sim. E agora a pergunta é para o Jean Lopes. Jean Lopes, você é terraplanista? O Carlos Alberto faz essa provocação para você, Jean. É uma provocação que não tem nada a ver, né? Porque são duas situações diferentes. A pergunta que poderia vir ao meu encontro é se eu sou liberal, poderia vir de acordo com o ser comunista, é se eu sou liberal, se eu sou conservador, se eu sou um homem de direita e tudo isso. Sim, eu sou uma pessoa liberal com viés conservador e não sou terraplanista, e são algumas pessoas que lançaram essa tese aí e que de uma forma totalmente descabida e desonesta começam a rotular todo mundo que não é de esquerda como terraplanista. Mas foi engraçado, me divertiu. Muito bem, o Vilmar do Novo Horizonte diz o seguinte, né, que o jornal tá tão bom que queimou o arroz de novo. Ele diz, Rafael, avisa o promotor que se ele tomar... Mas se não queimar muito, viu, Rafael? Porque assim, um arroz que queima um pouquinho, fica com aquele gostinho de fumaça. Para fazer a rapinha? Fica parecendo um arroz defumado. Eu, pelo menos, gosto muito. Agora, quando ele começa a amargar, aí não dá, né? Muito bem. Rafael, avisa o promotor que se ele tomar a Coronavac, ele vai ser impedido de entrar na Europa nas férias. Promotor, tá avisado, promotor. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque nós não estamos podendo entrar em quase lugar nenhum do mundo. Os brasileiros são mal vistos hoje, são considerados párias na maior parte dos países do mundo, inclusive na Europa. De fato, a Europa está exigindo, né, algumas vacinas, mas ela deve abrir para a Coronavac também. E eu também não estou tendo dinheiro, o dia que acabar a pandemia, para poder ir para a Europa, porque o euro está custando quase R$7. Quando eu vivi lá, ele custava 2,40, 2,50. Tá caro o dólar demais. está na sua história recente do país. Também não está dando para ir para os Estados Unidos. Não só as empregadas domésticas, mas mesmo quem tem uma renda melhor também não está podendo ir. Então, o dia que acabar a pandemia, eu estou programando viagens para o Brasil ou então para países mais pobres do que o Brasil, onde a moeda não seja nem o dólar nem o euro. Promotor. Rafael, rapidamente, o nome desse telespectador que falou sobre a questão de viajar para a Europa é mais um motivo, eu nem me lembrei disso, agradeço que ele acaba contribuindo para o meu posicionamento aqui. Vilmar, obrigado, Vilmar, foi muito importante a sua participação. Veja bem, até isso tem sentido quando você pode escolher ou não a marca da vacina que você vai aplicar no seu corpo, porque tem muita gente que vai viajar para a Europa ou para outros lugares do mundo não para passear, e sim para trabalhar. As pessoas trabalham, né? Então, assim, é importante demais. Eu penso que até tem muita relevância isso que o Vilmar disse. Outro detalhe, é verdade que o euro está lá em cima, é verdade que o dólar está lá em cima, os valores estão muito altos, e isso é motivado, sobretudo, pela quebradeira imposta na economia brasileira por aqueles que defenderam e defendem o fechamento do comércio, das indústrias, da atividade econômica. A consequência é essa, empobrecimento da nação, empobrecimento da força da nossa moeda, e essas mesmas pessoas que impuseram ou defenderam lockdown, fechamento de indústria, fechamento de produção, são aquelas que hoje criticam pela economia do Brasil estar sofrendo dificuldades, Rafael. 3201-7720, promotor, tem uma... Os países europeus fizeram fechamentos, restrições ao comércio para combater a pandemia, mas eles não desvalorizaram a sua moeda, que é o euro. Muito pelo contrário, ela cresceu. A economia destes países pode ter sofrido algum impacto, mas não houve desvalorização do euro, nem do dólar. Pelo contrário, o Brasil é um dos países do mundo que sofreu a maior desvalorização da sua moeda.
comparação com os demais. Isso é culpa de quem dirige a economia no Brasil. E não dá para ficar culpando Cabral pelo descobrimento do país ou os índios que aqui habitavam. É verdade. Você está falando do euro, que é uma moeda não de um país, é uma moeda de um continente, ou seja, é diferente de comparar uma moeda que ela é oficial em todo um continente, no continente mais rico do mundo, ou um dos mais ricos, ao lado da América do Norte, ou mesmo comparar o dólar, que é a moeda da nação mais rica do planeta, que é os Estados Unidos da América, com o real, que pertence a um país do terceiro mundo, um país que foi entregue ao governo atual em 2018, sofrendo a maior recessão de sua história, uma inflação galopante, 13 milhões e 500 mil desempregados, as suas estatais quebradas, devendo muito dinheiro, o seu banco de fomento, que é o BNDES, no vermelho e tudo mais. Ou seja, quando um país, um governo assume um país nessas condições todas, por governos corruptos, governos que roubaram o povo brasileiro durante 16 anos, é difícil mesmo comparar as moedas. Aí depois, quando o Brasil começa a ter uma reação a tudo isso, a essa recessão que é a maior da sua história deixada pelo governo da Dilma, vem a pandemia e aí quebra o comércio, quebra a indústria, quebra a produção, com muita gente defendendo isso e batendo palma, Rafael. Vamos bater uma bola rapidinho aqui com o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Tem que tocar a bola de primeiro, o promotor de justiça Fernando Krebs sabe fazer isso. E uma provocação a ele também, já que teve provocação para o Fabrício Rosa, para o Martiniano, para o Jean Lopes. Promotor de justiça Fernando Krebs, o senhor está ganhando alguma coisa para defender os chineses? O Ademir Alves faz a pergunta para o senhor. Ele não deve me conhecer, como também não deve me ouvir, né? Porque eu nunca defendi chinês, eu não tenho parente chinês, não tenho interesse chinês, não. Só que eu não tenho nada contra os chineses. É diferente. Muito bem. Pelo contrário, acho que os chineses estão fazendo bem em defender o IFE. Está travando. Está travando, infelizmente. Infelizmente, o sinal do promotor de justiça Fernando Krebs está travando muito a imagem. Enquanto isso, o Jean fala e daqui a pouco eu preciso registrar aqui, Jean, as participações. Tá, apesar da pergunta não ter sido feita a mim, eu gostaria de manifestar, eu também não tenho nada contra os chineses, contra aquela nação milenar, mas eu tenho contra o governo daquele país, um partido, né, todo mundo conhece, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC, que oprime mais de 1 bilhão e 300 milhões de chineses, que leva aquelas pessoas à opressão total, a trabalharem 20 horas por dia, viverem no regime de semi-escravidão, a passarem fome, a serem obrigados a comer ratos, insetos e tudo mais para sobreviverem. E sou contra esse partido comunista que impõe também situações de morte, situações muito ruins ao resto do mundo. Portanto, ao povo chinês, eu só tenho solidariedade pelo que ele sofre na mão de um partido comunista. Rafael? Vamos fazer o seguinte, vou passar para Michele Buzon agora, que traz mais um tema para o nosso debate. Michele. Está recheado de tema esse debate hoje, hein, Rafael? Vamos lá. Na Câmara Federal, uma das pautas do dia é a avaliação de bônus financeiro e reserva de vagas para aumentar a participação das mulheres na política. A proposta da deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, prevê que o partido com votação maior que a média nacional, proporcionalmente, poderá receber até 10% a mais a verba pública que tem direito pelo fundo partidário, mesada que as siglas recebem para despesas como de aluguel de sede, salários de funcionários e campanhas eleitorais. Os partidos que não atingirem o índice podem ter parte do dinheiro cortado. Pela regra atual, os partidos precisam investir ao menos 5% do que recebem para incentivar a participação feminina na política. E eu passo a bola para vocês, Rafael. Vamos lá então, o promotor de justiça Fernando Krebs está ok? Para falar desse tema. Sim, maravilha, promotor de justiça. Krebs, na sua opinião, as mulheres precisam desse incentivo para elas participarem mais
da política? As mulheres já não dominaram todos os espaços possíveis e suficientes na sociedade, são maioria nas universidades, ocupam cargos de chefia, ou seja, elas dominam tudo, promotor, ou não, ou ainda assim precisam de mais incentivo? Dominam sim, né? Inclusive aqui em casa a gente sabe muito bem, né, que as mulheres dominam. Então, acho que elas precisam de incentivo, embora não seja o ideal. O ideal seria que elas não precisassem dele, né? Eu, pessoalmente, sim, não gosto muito desse, mas reconheço que ele é um mal necessário, na minha opinião. Muito bem. Jean Lopes, sua opinião? Mais uma vez, a mulher sendo usada como massa de manobra, como discurso demagógico, hipócrita. Essa deputada, Tabata Amaral, ela é uma deputada financiada pela fundação do Soros, né, do Jorge Soros, que é um homem que financia a esquerda pelo mundo todo, um milionário, um bilionário, que usa a força do seu dinheiro, do seu poder financeiro para impor pautas esquerdistas pelo mundo a todo. Eu vejo que mulheres são tão capazes quanto os homens e elas devem conseguir os espaços delas através dos seus méritos. Não existe nada no Brasil, absolutamente nada, que impede as mulheres de estudarem, as mulheres de fazerem seus cursos, se desenvolverem como pessoas, como profissionais, né? Então elas, assim como os homens, cada um tem que buscar o seu espaço pelo mérito, pela sua vontade, inclusive. Já existe, inclusive, a tal da cota para os partidos políticos, que nunca são preenchidos, porque as mulheres, em sua maioria, não interessam em se candidatarem a deputadas, vereadoras e tudo mais. Estou falando da maioria das mulheres. Elas têm outras vontades e isso tem que ser respeitado. Então essa é mais uma forma de usar a mulher, essa maravilha que Deus pôs na terra, como massa de manobra, né, para político fazer politicagem suja sobre as pessoas, Rafael Vasconcelos.